Depois de muita espera, finalmente a Chevrolet apresentou a linha 2025 da S10. Porém, a gente já fez alguns vídeos mostrando ela lá no lançamento em Londrina, no Paraná. Mas agora estamos com a caminhonete para um uso urbano, para a gente ter realmente ideia das melhorias e o que poderia ser melhorado também na nova S10 2025, nessa daqui que é a versão Z71, uma versão praticamente intermediária, mas com alguns equipamentos bem interessantes. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou mostrar tudo para vocês sobre a S10 2025, versão Z71 com motor 2.8 turbo diesel. Roda a vinheta e vamos conferir tudo. A linha 2025 da S10 ainda é a mesma geração lá de 2012. Pois é, muitos esperavam que este modelo seria a geração da Colorado vendida nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas as coisas mudaram no meio do caminho e a GM teve que encurtar o custo do projeto do carro, tornando ele uma boa atualização da atual geração que temos. Então o que vocês vão ver aqui, na verdade, é um grande facelift, tá? Só uma bela atualização cosmética e também mecânica, né? A gente pode destacar algumas melhorias mecânicas, mas a sua base, a sua plataforma é a mesma desde 2012, mas muito bem elaborada. Mudou a frente, mudou a traseira, mudou por dentro, mudou o motor, muitas coisas mudaram. Mas aqui, aonde vocês estão vendo, é a mesma caminhonete desde 2012. Bom, será que isso é bom ou ruim para a S10, principalmente comparado aos seus concorrentes como Toyota Hilux e principalmente com relação a Ford Ranger, que vem encostando em número de vendas comparadas à S10, porém o número de vendas era comparado à versão passada do carro. Será que agora com esta atualização aqui, de fato a Chevrolet vai conseguir se distanciar da Ford e manter ali a sua vice-liderança no segmento de caminhonetes média? Ou realmente a Ford Ranger vai encostar e vai dar muito trabalho, mesmo para a atualização desta S10 aqui? Então vamos começar pela dianteira, o ponto onde teve maior mudança na S10 2025. Nós temos um novo conjunto óptico, uma nova dianteira, para inspirar justamente a Silverado e a Colorado vendido nos Estados Unidos. A intenção fosse com que a gente tivesse um produto americano, mas isso não deu certo, mas a gente tem alguns elementos que remetem principalmente a Silverado. Nós temos este elemento aqui, que na versão Z71 é todo em black piano, lembrando que essa versão tem um apelo mais off-road, um pouco mais esportivo em algumas situações, né, vamos dizer assim, esportivo off-road, né, deixando bem claro isso. E aqui nós temos a gravata escurecida da Chevrolet. Na versão passada nós tínhamos um Chevrolet bem grande aqui, agora ficou novamente a gravata escurecida. O conjunto também é de máscara negra, nós temos aqui luz de seta halógena, luz de DRL e luz de posição em cima, com farol alto e baixo em LED, lembrando das luzes de posição também em LED aqui. Como se trata de uma versão baseada na LT, eu quero até reforçar isso com vocês. No começo, né, na primeira vez que eu vi esse carro, eu falei para vocês que a Z71 era baseada na versão LTZ. Não é, é baseada na LT, tá? Então a gente não tem sensor de estacionamento dianteiro, por exemplo, né? Não temos conjunto ADAS, frenagem autônoma, nada dessas coisas. Temos a nomenclatura Z71 posicionada aqui, justamente para trazer esse elemento mais esportivo para o carro, e apliques pretos para dar esse tom de esportividade também. Temos um bom ângulo de ataque aqui, né? Afinal de contas é uma caminhonete diesel, parruda, a gente sabe do respeito que a Chevrolet tem pelos seus clientes e a reputação que a GM tem. Tanto GM quanto a Toyota, né, vendem muito bem suas picapes por rede, manutenção e uma série de coisas. Mas até quero saber de vocês aí, quem tem Chevrolet S10 está assistindo esse vídeo porque vai trocar, ou você que tem outra picape aí, está a fim de trocar por uma S10, o que vocês gostam e o que vocês não gostam dela? Porque realmente é impressionante a sua rivalidade comparada à Toyota. E a gente sabe também o quanto essa picape se consagrou na vice-liderança das caminhonetes médias mais vendidas do Brasil. O motor continua sendo o mesmo 2.8, mas com muitas mudanças. Agora ele tem uma nova turbina e faz render 207 cavalos de potência com 1 kg a mais de torque. São 52 kg de torque máximo com um novo câmbio automático de 8 velocidades, o mesmo câmbio que equipa a Colorado nos Estados Unidos, chegou aqui na S10. Tudo isso faz esse conjunto acelerar de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos. Um outro detalhe também é que ele recebeu um novo módulo com inteligência artificial, deixando o produto mais econômico e também mais eficiente, né, no quesito de emissões de CO2 na atmosfera. Esse conjunto faz mais ou menos 12 km por litro na estrada
com 9 km por litro na cidade, sempre com diesel, tá? Não existe mais S10 gasolina, ou flex no caso. Então, um conjunto bastante eficiente e recebeu a nomenclatura Duramax, que era vendido, né, esse motor com a nomenclatura Duramax, fora do Brasil, como na Argentina, nos Estados Unidos, e agora, com essa atualização mecânica, resolveram colocar o nome Duramax também no Brasil, que eu acho bem bonito. Daqui a pouco a gente vai andar no carro e eu vou contar para vocês como que é o comportamento ao dirigir da caminhonete. Mas sempre gostei das caminhonetes 4 cilindros, ela sempre foi a mais eficiente, assim, uma resposta mais interessante. Algumas coisas melhoraram, outras não, a gente vai contar isso daqui a pouquinho. Bom, com relação ao seu porte, ela não teve nenhuma mudança significativa. Continua com 5,36 m de comprimento, com 3,09 m de entre-eixo. É entre-eixo pra caramba para essa picape aqui, trazendo um conforto interessante, né? Na versão Z71 é um pouquinho mais firme, a gente já vai chegar lá. Mas como o apelo dessa versão é entregar um pouco de esportividade, um jeito diferente, nós temos rodas de liga-leve aqui, preto com diamantado, com esses pneus de uso misto, tá? Deixa eu pegar a medida certinha aqui para contar para vocês, né? Deixa eu achar. 265, perfil 60, de aro 18. Com uma roda bem bonita, pinça prata, nós temos esse detalhe na caixa de roda aqui para dar esse ar de esportividade. O estribo lateral é diferente também e tá sujo, porque eu passei numa área alagada antes de chegar aqui e sujou a caminhonete, tá? Ela tava limpinha até eu chegar aqui. Tem esse estribo diferente, ao invés de ser inteiriço, né, como a gente conhece na versão High Country, por exemplo, aqui nós temos ela em duas seções ali para dar um ar mais diferente. Retrovisor pintado em black piano com repetidor de seta, assim como as maçanetas também são escurecidas e conta com um sistema keyless. Então, apertando, nós temos o trancamento dela, né? Que no caso ela já estava trancada, então se eu apertar ela vai trancar, de fato, e apertando ela destranca novamente, certo? Ponto para vocês, pessoal, é que ela não tem ADAS, como eu falei para vocês, ou seja, não tem sensor de ponto cego. Na parte superior nós temos esse rack em alumínio aqui realmente funcional, tá? Serve justamente para você colocar coisas aqui. Afinal de contas, ao contrário da High Country, que tem um apelo mais uso final de cliente, assim, que não vai trabalhar com ela, a versão Z71 fica nesse meio termo, ou seja, ela tem um apelo esportivo, diferente, mais exclusivo, mas ao mesmo tempo ela é funcional em muitas coisas. Nome S10 ali está pintado em black piano e nós temos o Santo Antônio tubular, tá? Então você consegue amarrar as coisas aqui com essa plaquetinha escrito Chevrolet nessa região. Parte traseira, não há pinças de freio aqui, né? Não temos freio a disco na parte traseira, freios normais com pneu de uso misto e o acerto dessa versão é um pouco mais firme comparada à High Country, que tem um apelo mais confortável no seu dia a dia. Aqui ela fica nesse meio termo, então é uma caminhonete um pouquinho mais dura, incomoda para algumas pessoas no dia a dia, mas realmente para quem vai usar a caçamba aqui com mais de 1 tonelada, né, você vai realmente ter um conforto maior quando ela estiver carregada. Outro ponto é a nomenclatura Z71 com o escrito 4x4 posicionado aqui, e notem como esse Santo Antônio vem até aqui atrás, né? Realmente serve para você colocar o que você quiser. E aqui na traseira, ao contrário da Trailblazer que eu mostrei para vocês recentemente, que não mudou desde 2015, aqui temos novidades. Bom, aqui atrás tivemos algumas mudanças, né? Então a tampa traseira é totalmente nova aqui, com esse detalhe mais vincado, lembra muito a Colorado inclusive, tá? A intenção foi realmente remeter a caminhonete americana com essa nova assinatura das lanternas aqui, que são em LED só na assinatura, tá? Freio, ré e seta são halógenas, como vocês estão vendo. Um outro ponto é que a caçamba agora tem trava elétrica, então se a gente tranca, ela tranca junto, se a gente destranca, ela abre. Então, ponto positivo. Mas notem que nessa versão aqui, ó, nós não temos a molinha a gás, tá? Então ela vai bater. A questão é que ela tem uma molinha para facilitar você abrir ou fechar a tampa da caçamba, tá vendo? Fica muito mais leve. Temos este aplique na parte superior aqui para dar um apelo mais bonito para a caminhonete. Maçaneta toda em plástico com câmera de ré aqui. Temos essa nomenclatura Chevrolet pintada em black piano com a nomenclatura Duramax Turbo Diesel. Ponto para vocês, tá, pessoal? Ela só tem câmera de ré, não tem sensor de estacionamento traseiro, deve bastante, porém vem com capota marítima. Pois é, Ford, olha só, uma S10 Z71 baseada numa LT vem com capota marítima e vocês não colocam isso nem numa versão Raptor da Ranger. Pois é, olha só, tem capota marítima aqui. Não é caro de pôr, né? Tá vendo? E muda bastante o visual, melhora na economia de combustível e uma série de coisas. Falta talvez um pouquinho ali de boa vontade de repente da Ford colocar uma capota marítima nos seus produtos. Bom, abrindo a caçamba e mostrando para vocês aqui, o espaço é bem generoso. Porém, eu sempre achei a caçamba da S10 mais rasa. Ela é bem profunda, você consegue colocar bastante coisa até nas laterais, mas eu acho rasinha. Poderia ser uma caçamba um pouquinho mais profunda para realmente você aproveitar ainda mais volume.
Lembrando que por conta de uma caminhonete turbo diesel, é obrigatório levar 1 tonelada de carga e ela cumpre muito bem isso. Mas agora vamos ali para dentro que eu vou mostrar para vocês o que tem e o que não tem de novo na S10 Z71. Bom pessoal, vamos sentar aqui na parte traseira da nova S10. O assento é bem alto, afinal de contas a caminhonete é bem alta também, tá? Nós temos bancos revestidos em couro aqui com uma nova costura vermelha na versão Z71 com direito a cinto vermelho, né? Agora sim, esses 7 cavalos faz muito mais diferença, né? Nós temos aqui, ó, porta revista, né, com a costura vermelha também. A porta da parte traseira, com exceção deste detalhezinho aqui, o resto é tudo em plástico duro. Curioso, né? Poderia ter este outro detalhe aqui revestido em couro também macio, para você ficar mais confortável. Afinal de contas, é bem onde você apoia o cotovelo e realmente você não vai ter esse apoio macio ali, então vai incomodar dependendo da viagem que você vai fazer. No resto do plástico duro, nós temos essa peça aqui com um esmaltado cinza bem bonito e a maçaneta também no estilo mais pratinha. Essa versão não tem apoio de braço, tão menos saídas de ar traseiras, né? Isso daqui tá devendo bastante na S10. Ganhou tantas coisas legais, mas não trouxe essa comodidade para quem vai aqui atrás, né, do passageiro e do motorista também. Outro ponto são 2 tomadas USB, uma tipo C e uma USB normal, mas eu acho que a saída de ar aqui faria total diferença, sabe? Porque, olha, todo mundo vem colocando, né? Ranger tem, Hilux tem, né? Todos os outros caminhonetes possuem e a GM ficou devendo nisso, sabe? Eu achei que poderiam ter investido um pouquinho mais. Afinal de contas, está começando a ser ameaçada pela Ranger, né? Então, tudo bem que atualizou bem ali, ela tem preço, mas prova é que a Ford está mostrando que tem produto à altura para competir com a S10. Fora que, né, a rede da GM é muito maior que a rede da Ford atualmente. Bom, para quem vai sentado aqui na frente, a ergonomia melhorou muito. Isso porque esse volante agora tem ajuste de altura e profundidade, tá? O mesmo volante, inclusive, que nós temos da Silverado. Então, um volante muito mais bonito aqui, muito mais apresentável. Olha só, ajuste de altura e profundidade, né? Não dá nem para acreditar que depois de muitos anos a Chevrolet tomou vergonha na cara e colocou, né? Então tá aqui o volante, acabamento da porta tem o apoio do cotovelo em material macio e o detalhe esmaltado em cinza na parte superior, de resto tudo preto e também plástico duro, tá? Nós temos aqui, ó, o acabamento também do cinto vermelhinho nessa versão, o banco não possui ajuste elétrico na versão Z71, com a costura vermelha também, para dar esse apelo mais interessante. Mas agora a gente vai aqui para dentro para eu mostrar para vocês o que de fato mudou, o que ganhou e o que perdeu na nova S10 2025. Bom pessoal, então vamos aqui para a parte interna. Nós temos essa chave, ó, não tem só a chave aí, certo? Mas não tem partida remota, é só tranca e destranca, tá? Com a gravata da Chevrolet. Temos um apoio bem aqui, né, na região do porta-copos, com esse outro detalhe aqui do porta-objetos, que antes era o botão de tração que veio aqui para a parte esquerda que eu já vou contar para vocês. Mas falando do interior do carro, a intenção foi se assemelhar aos produtos americanos, então mais horizontal e menos vertical, né? Notem que você tem aqui essa régua, né, de fora a fora no console aqui, com plástico duro nessa versão, tá? Só a High Country e os Trailblazer possuem versão com material macio aqui. Essa versão baseada na LT não tem. Temos as saídas de ar com esse detalhe black piano e vermelho também, assim como acontece nos botões na parte inferior que eu já vou contar, e esse esmaltado que combina com a porta dianteira também, tá? Então são os pontos desse modelo. Na parte superior tudo é em plástico duro, tá? Antigamente nós tínhamos um palco aqui do sistema de som que se perdeu nessa versão também agora, não tem mais isso. Só temos os alto-falantes nas partes laterais e os médios na parte inferior. Aquele palco aqui não se possui mais. Temos meio símbolo da Chevrolet aqui em cima e nas versões mais completas temos assistente de frenagem autônoma, né, com o indicador aqui nessa região, que agora não tem mais também, nessa aqui que é a versão LT. O volante é totalmente novo e bem bonito e finalmente, né, trocaram o volante pela primeira vez em 12 anos, trocaram o volante, que tem ajuste de altura e profundidade, o volante praticamente o mesmo da Silverado, tá? Temos comandos atrás aqui de troca de áudio, meio estelantes assim, e comandos do painel de instrumentos e também do piloto automático e limitador de velocidade. A chave de seta aqui com o temporizador dos limpadores são os mesmos do Cruze, então uma evolução bem significativa aí, tá? Então as mesmas chaves de seta do Cruze aqui, e ele só tem acendimento automático dos faróis, tá? Não tem sensor de chuva, tão menos crepuscular, né? Então você tem que rebater aqui de forma manual. Assim como o ar é analógico, não é ar digital como acontece nas versões mais caras do carro. Temos 2 tomadas USB aqui, não há carregador sem fio e temos uma 12 volts. A manopla é nova desse câmbio automático de 8 marchas,
que conta com essa câmera de ré e gráfico, né? Não possui câmera 360. Freio de mão é normal, o apoio de braço aqui em material macio, né? Em corinho mesmo, mais bonitinho. E os comandos tecla aqui nessa versão é só controle de tração, pisca-alerta e assistente de descida. Não tem sensor de faixa, né? Então os dois botões aqui nas extremidades ficam vazios. Então aí para vocês, a central multimídia possui Apple CarPlay e Android Auto, que é a mesma que estreou na Spin, é a mesma aqui da S10, é a mesma da Trailblazer, vai ser a mesma da Tracker e também vai ser o mesmo do Onix. Ou seja, eu acho que a GM vai precisar mudar algumas coisas, porque todos os carros vão ter a mesma central e o mesmo painel de instrumentos. Isso vai ficar meio desagradável com o tempo, sabe? Então, acho que a GM precisa pensar aí, né, em algumas atualizações num futuro breve, na minha opinião. Tem o botão do volume físico, botão de partida aqui, e a central multimídia, como eu falei para vocês, tem espelhamento e alguns detalhes de odômetro, manutenção, né? Temos os medidores aqui também com tensão da bateria e temperatura da água. E aqui você zera o trip A e o trip B desse carro, tá? Você não consegue zerar pelo volante. Outro problema bem ruim, na minha opinião. Por quê? Ele recebeu um novo painel de instrumentos 100% digital. E você manuseia ele por esse comando aqui na parte lateral do volante, né? Com esses comandinhos giratórios para você manusear. Porém, você não consegue zerar o infotainment aqui, né? Você não consegue zerar as informações do veículo, sabe? Você tem que vir na central multimídia e zerar. Então são comandos que você tem que se adaptar com o tempo. E eu não achei nada prático, para ser sincero, tá? E a grafia também é bem simples, assim, nada demais, sabe? Eu acho que com uma tela de LCD, sabe? É tão fácil você inovar, fazer algumas coisas diferentes e não fizeram, sabe? Bem simples, eu achei que poderia ser uma coisa melhor, ainda mais pelo Z71, sabe? Brincar com esse painel de instrumentos de acordo com a cor do carro, puxando ali pro vermelho, né? Pro preto, um detalhe em carbono, que seja, enfim, inventar alguma coisa, né? Já tá em uma tela de LCD, tão fácil só customizar algumas cores, né, dentro do sistema, mas não foi isso que aconteceu. Como eu disse, os botões giratórios aqui, né, do modo de tração veio para o console. Então aqui você tem 4x2, 4x4 e a 4x4 reduzida. Lembrando que ele não tem um diferencial, né, autoblocante aqui na realidade. Tem acendimento automático dos faróis, ajuste de faixa do farol e iluminação interna, tá? Então é isso. Na parte superior a lâmpada aqui é mais simples também, tá? Não é uma lâmpada mais completa, como acontece nas versões mais caras. O parasol tem espelho aqui, mas não há iluminação, nem para o passageiro, tão menos para o motorista, tá? Então fica devendo bastante, mas pelo menos tem o microfone da conversação do Bluetooth aqui na parte superior. Então é isso, pessoal, tá mostrado aqui dentro, o carro é baseado no LT, então não tem muito que a gente mostrar, é praticamente essas mudanças, que o visual do console eu achei muito bonito, para ser sincero, tá? Eu achei muito bonito, só alguns detalhes que eu acho que poderia melhorar, quem sabe numa atualização de ano modelo isso aconteça. Com relação ao design do console, nada a reclamar, mas com relação à central multimídia e painel de instrumentos, apesar de ser de LCD, bem bonita, bem legal, tem espelhamento sem fio, eu acho que eles poderiam customizar de acordo com a versão do carro para trazer ainda mais exclusividade. Afinal de contas, você vai ter praticamente desde um Onix até um Trailblazer com o mesmo painel de instrumentos e central multimídia. Então quem está pagando mais caro vai ter uma tela de um produto mais barato. Eu acho que isso daí vai pegar um pouquinho, né, para quem é mais chato com determinados produtos. Agora a gente vai dar uma volta com o carro e eu vou contar para vocês aí a minha experiência de dirigir com a nova S10 2025, nessa daqui que é a versão Z71. 0 a 100 com a nova S10 2025, pessoal. 3, 2, 1, saímos! Vamos lá, hein? Vamos ver qual que é o 0 a 100 dessa caminhonete aqui agora com 207 cavalos. Primeira parcial em 3.8, já chegando aos 100 km por hora. 8.7 segundos de 0 a 100. Bom, pessoal, vamos dar uma volta aqui com a nova S10, né? Porque eu só andei com a Blazer, a gente não conseguiu andar na S10 no lançamento, né? A gente estava em outro evento, inclusive da Shark, né? Do BYD Shark, que é uma concorrente desse carro aqui futuramente. Mas vamos contar aí das melhorias da S10, principalmente depois que eu andei na Trailblazer, porque tem mudanças entre um carro e outro, e a gente percebe isso muito bem na transmissão. Mas vamos começar do motor do carro. Ele recebeu essa atualização, uma nova turbina, né? Novo gerenciamento eletrônico, com esse casamento do câmbio automático de 8 velocidades, que tirou um pouco daquela brutalidade que ela tinha de saída, de cantar pneu com mais facilidade, sabe? Um carro mais arisco em algumas situações, deixou ela ligeiramente mais neutra. Mas mesmo assim, ó, não tirou esse empenho que ela tem, ó, de crescer rápido. Sabe, 207 cavalos com esse 1 kg a mais de torque agora,
trouxe essa diferença, essa compensação com o câmbio de 8 marchas, que por sinal deixou o carro mais linear em algumas situações, um pouco mais silencioso também, né? Porque você tem um câmbio com trocas mais em baixas rotações, aproveita mais torque, menos rotação também do carro, diminui muito a rotação em velocidade cruzeiro, né? Praticamente você fica a 110 km por hora em 2.000 rotações ou até um pouco menos disso, melhorando muito o conforto acústico, melhorando o consumo de combustível do carro, aproveitando bem a faixa de torque, que é um dos pontos que me chamou muita atenção. Por quê? Esse carro, ele sabe trabalhar a faixa de torque, ó. Olha isso. A GM, depois de uns anos, começou a aprender a fazer câmbio automático, né? Regular câmbio automático, porque os antigos eram bem ruins. Mas esses novos, o carro não se esguela, ele não fica procurando marcha, sabe? Ele é bem realmente entendido do que ele precisa. Então, assim, ele vai trabalhar em baixas rotações, ele vai trabalhar em faixa de torque, ele vai trabalhar de um jeito com que você realmente tenha um carro muito gostoso no seu dia a dia, sabe? Ele realmente não te dá aquela sensação de que ele se sente perdido nas trocas de marcha. Então ele vai muito bem, ó. Tá vendo, ó? Desenvolve com facilidade, anda bem, sabe? Não nega fogo, não. O carro é bom nesse conjunto de motor e câmbio. Eu sempre gostei, na verdade, do motor e câmbio da S10. Para mim sempre foi muito bem acertado esse conjunto. E aqui a gente percebe muito bem isso, sabe? Mesmo com esse novo câmbio de 8 marchas, a calibração foi muito boa e deixou a caminhonete gostosa no seu dia a dia. Tá vendo? Ela empolga, ó. Ela anda bem, sabe? Ela anda bem mesmo, anda bem. Bom, com relação à suspensão, como ela se baseia na versão LT, que é um carro mais duro, ela também é mais dura. Ainda mais com esses pneus mais para uso misto, né? Você já tem um pneu mais ruidoso, um carro que diminui o seu 0 a 100 perante, né, a uma versão High Country que tem pneus de asfalto, que é um pouco mais macio também. Aqui você tem um perfil mais duro dos pneus e um conjunto de suspensão mais firme também. Então, tem os solavancos tradicionais de qualquer caminhonete média. Então a gente nota muito bem isso. Aqui, ó, num chão lisinho, ela vai muito bem, obrigado. Mas quando você passa em algumas ondulações, né, eu tô fazendo de propósito, passar nessas ruas de bairro aqui, justamente para vocês notarem isso, é perceptível o quanto ela já balança um pouquinho mais do que o tradicional. Afinal de contas, é uma caminhonete com feixe de molas e isso implica bastante, né, nesse conforto de suspensão do dia a dia também com ela, né? Então a gente nota bastante isso com a S10 2025. Bom, coisas que me agradaram também foi a ergonomia do carro. Com ajuste de altura e profundidade, você se encaixa melhor no carro. Porque eu tenho 1,75 m, tá? Eu não sou dos mais altos. E o que acontece? Quando a gente tá com a caminhonete antiga, com a antiga S10, você tinha um ajuste fixo. Então você tinha que sentar um pouco mais perto para você estar mais perto do volante. E aí você ficava mais apertado nas pernas. Agora não. Você senta mais para trás, o volante vem mais para trás e você fica melhor encaixado dentro do carro. Isso te traz uma ergonomia e um conforto em longas viagens que não está escrito. Melhora bastante nesse sentido de você poder aproveitar a caminhonete por mais tempo. Eu gosto muito da S10, mas você viajar com ela cansa muito. É uma caminhonete muito cansativa quando você está dirigindo por mais de 2, 3 horas sem parar. É realmente incômodo nesse ponto. Bom, outra coisa que me incomoda é esse painel de instrumentos que a gente já comentou com vocês, né, durante a parte estática do carro. Não vou entrar em méritos de novo, mas de fato incomoda esse painel simples demais. Ele é digital, ele é de LCD, legal, mas parece simples demais pelo carro que é. Só isso, né? Não vou entrar mais em mais detalhes assim, né, porque eu já destaquei antes, mas é isso. A direção elétrica é muito boa, tá? Então você também tem um conforto em manobras, principalmente, muito bom, porque a gente sabe como a Hilux, por exemplo, é um produto que cansa em manobrar, volante muito pesado, cansativo, assim como a Frontier também, né, tem uma direção hidráulica bem pesada. Aqui também, como a própria Ford Ranger, também tem uma direção, uma assistência elétrica muito boa e muito confortável. O problema é que ele não tem sensor dianteiro e traseiro. Tem a câmera de ré, que já facilita bastante, mas realmente você tem que acostumar aí com a ausência de alguns sensores, principalmente por um produto aí mais caro, né? Estamos falando de quase 300 mil reais aqui, merecia, né? Um sensorzinho, pelo menos traseiro, na verdade. Bom, com relação aos seus concorrentes, que são muitos, né? A gente está falando aí de Ford Ranger, de Hilux, também estamos falando aí da nova BYD Shark, que a gente ainda vai andar com calma, né, no carro, mas também temos Triton, Frontier e por aí vai. Bom,
Por que que a S10 é uma das caminhonetes mais vendidas do Brasil? Porque ela tem rede, uma confiabilidade GM muito grande no Brasil, mas ela não tem a robustez, vamos dizer assim, que a Hilux tem. Por isso que a Hilux é um produto muito indicado para quem vai fazer um uso muito mais extremo off-road, vamos dizer assim, né? Quem vai trabalhar com a picape, principalmente em terra. Para quem vai trabalhar com a caminhonete no uso mais urbano, rodoviário, vai pegar um pouco de terra ali, precisa de uma robustez um pouquinho maior, realmente é um produto muito bom para quem precisa de uma caminhonete mista, para fazer bem as duas coisas. Ela não faz de uma forma excelente as duas coisas, mas ela faz bem as duas coisas. Então, para mim, chama atenção a S10 justamente nesse ponto. Ela cumpre muito bem o que precisa. A Ranger vem se tornando um produto muito bom e merece todos os méritos por vender muito bem. Mas a gente sabe que a Ford ficou queimada, né? Justamente com o fechamento das fábricas e uma série de coisas, e isso prejudicou a reputação da marca Ford no Brasil. Mas a Ford vem conquistando novos clientes, ela vem melhorando os seus produtos. A Ranger, para mim, é a melhor caminhonete média hoje à venda no Brasil, né? Então realmente chama atenção nesse ponto de ser uma caminhonete muito boa, por um preço bastante convidativo também, né? Então, com relação aos seus concorrentes, que são muitos, né? Como Hilux, Ranger, Triton, Frontier, né? E por aí vai, a gente tem um produto muito bom aqui. A vantagem da Chevrolet é só a rede. Maior rede de concessionários do Brasil, praticamente. Então você tem um concessionário GM em cada esquina, é fácil de você comprar, é fácil de você ter a manutenção. A manutenção é barata porque o motor é o mesmo há muitos anos. Então tudo isso facilita e faz com que a S10 seja uma caminhonete muito vendida no Brasil. A Hilux entrega uma robustez maior off-road que a S10 não tem tanta aptidão assim para um uso mais off-road. Mas de toda forma, ela é muito boa para você andar na cidade, um pouquinho na estrada ali com um pouquinho de cascalho, né, um chão batido. Ela cumpre bem essas funções que você usa com ela, sabe? Então, tem os seus pontos positivos e negativos com ela também. Mas a gente sabe que a Hilux realmente entrega uma qualidade off-road ainda melhor comparada aqui à S10. A vantagem da S10 é preço, né, e sobretudo rede de concessionários. Porque a Ranger vem se tornando um produto cada vez melhor e merece todos os méritos em vender bem. Eu acho que como um produto atualizado, a Ranger é o melhor hoje à venda no Brasil. É uma geração nova, enquanto a Hilux ainda não mudou nada. E aqui na S10 nós temos um profundo facelift que melhorou bastante a caminhonete, mas a gente sabe que ainda é uma plataforma anterior, né? A gente percebe que ainda é uma caminhonete um pouco mais pesada, né? Que você não tem uma ergonomia tão boa quanto uma da Ranger, mas que atende bem aí quem busca uma caminhonete para trabalhar, né? E precisa ter também um carro para você fazer suas viagens, um uso bem misto, como eu falei para vocês. Porque o melhor ponto da S10 é justamente ser uma caminhonete mista, tanto para trabalho quanto para uso doméstico. Então tá aí, pessoal, as minhas opiniões aqui sobre a nova S10 2025, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aí o que a gente quis dizer com a nova S10, né? O que o produto se tornou, quais são as vantagens, quais são os pontos negativos e se vale a pena ou não você levar essa caminhonete para sua casa, custando aí cerca de 280 mil reais do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Então quero agradecer demais a audiência de vocês por terem assistido esse vídeo, tá? É super importante vocês deixarem o like aqui e comentarem o que vocês acham da S10 2025. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, deixe seu like aqui e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.